tudo é pela fé. É a fé que nos move. É a fé que nos faz viver o sobrenatural. É a fé que nos tira da multidão. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Todos bem? Vamos para uma semana abençoada? Nós vamos falar muitas coisas importantes aqui. Mas tem uns pontos que entrou no meu espírito para falar agora, que eu espero que te ajude muito. E o que eu vou falar é com base em coisas que têm acontecido nos últimos dias, e assim como essas experiências têm ajudado muitas pessoas, eu acredito que para aqueles que querem realmente crescer, melhorar, evoluir, pode contribuir muito para que esse crescimento ajude você, para que esse entendimento ajude você. Hoje nós vamos falar, não vou tocar no ponto agora, no meio da palavra aqui eu entro. Lê aqui, por favor. 1, 2, 3, 1, 2, 3 e... Pare de duvidar e creia. Diga comigo, fé é poder. Nós sempre falamos que a moeda de troca do céu é a fé. Deus não responde perguntas, mas Ele responde respostas. Isso não entendi. Porque muitas vezes fica perguntas e perguntas, por quê, e quando na verdade eu deveria dar resposta de fé. E Deus está esperando é respostas de fé. Porque o que nos move e o que faz o céu responder são as respostas de fé que nós damos em cada situação, em cada circunstância. A Bíblia diz em Coríntios 14:10 que no mundo há muitas vozes. Nós escutamos muitas vozes, muitos tipos de vozes, e as vozes mais variadas. E aí nós precisamos entender que voz nós vamos ouvir. A voz de Deus que é falada através da sua palavra, ou as vozes que estão ecoando na minha mente, ou as vozes que estão ecoando por aí. Que voz? Elas vão definir o destino da minha vida, para onde eu vou. Aí com base nisso nós precisamos entender e pegar aquela frase de Jesus, né? Quando foi tentado no deserto. Qual foi a pequena frase mais poderosa que ele respondeu a Satanás? Diga comigo, está escrito. Então, o que prevalece é o que está escrito. Ele respondeu, essa é a resposta de fé, está escrito. Então, tudo é uma decisão de fé. Nós não ouvimos as circunstâncias, nem os obstáculos, nem as dificuldades, nós ouvimos e respondemos através da fé. Ouvimos a palavra e respondemos através da fé. Eu creio que Deus quer romper com muitas muralhas impenetráveis que se encontram diante de muitos. Agora, como é que essas muralhas impenetráveis, quais são? Se eu perguntasse, existe uma muralha que parece uma muralha impenetrável diante de você, que é o que impede você entrar e começar a possuir a sua terra prometida? Muita gente vai levantar as mãos, e eu vou perguntar, qual é essa muralha? Talvez alguns vão dizer assim, é um problema financeiro que eu estou enfrentando. Mas muitas vezes essa muralha é interna. É interna. É o medo, a dúvida, a passividade, a incredulidade, o medo de ousar, o passado, os traumas do que já viveu, que vão criando, né, verdadeiros bloqueios, como existem as muralhas externas, que são os problemas que nós enfrentamos. Agora, lembre-se que antes das muralhas caírem,
o Senhor mandou que eles dessem 7 dias, desse voltas ao redor da muralha. Agora, ninguém vai dar 7 dias volta ao redor da muralha se não acreditar que algo vai acontecer. É verdade ou não é? Então, dentro deles, aquela muralha já estava caindo. De alguma forma, eles não sabiam exatamente como ia acontecer, mas que ia acontecer. Nós temos uma prática, nós racionalizamos muito, e quem é racional enfrenta um problema com a fé. Toda pessoa racional demais ou matemático demais tem um problema com a fé. E aí, como é que a gente combate isso? Como é que... Quem estava aqui ontem, gente? Se nós pudéssemos... Ontem, aquele testemunho que nós ouvimos, tem um exame com problema e tem o exame sem um problema. Na mensagem, o médico disse o seguinte, a própria pessoa compartilhou isso e tem a mensagem dela emocionada dizendo, a médica chorou, porque ela não tem como explicar. Se ela tivesse como explicar, então não era milagre. Correto? Como é que aparece, está lá todos os tumores, está lá todos os nódulos, como é que está lá e de repente não existe mais, no mesmo exame? Desapareceu. Agora, como desapareceu, não sei explicar. Aí vamos então para a Bíblia e vamos para Números. Eu gostaria que a minha memória fosse muito boa para eu lembrar de cada detalhe, mas possivelmente não vou conseguir lembrar. Vou lembrar de alguns. Como Deus trabalha conosco no campo da fé, quando Deus chamou Gideão, Ele chamou para enfrentar um exército que era gigantesco, que era como um enxame de gafanhotos. Aí a Bíblia diz que o exército que Gideão tinha era de 32 mil, e Deus reduziu esse exército para quanto? 300 homens, certo? Para mostrar que não se trata de números. Não eram os números, e a confiança não poderia estar em números, mas na fé e no poder sobrenatural de Deus. Quando você olha para Davi e Golias, proporcionalmente estatura, não há como Davi vencer Golias. Correto? Mas Davi venceu Golias. Era até desproporcional o tamanho e a preparação deles. Então, logicamente, Davi não poderia vencer Golias. Quando você olha proporcionalmente, 5 pães e 2 peixinhos jamais poderia alimentar uma multidão de 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Nem 7 pães e 2 peixes. 4 mil. Mas alimentou. Multiplicação aconteceu. E aí, tem muitas passagens bíblicas que foge à razão. Não é matemática. Não são números. É fé, é o campo da fé. Porque muitas vezes nós estamos confiados nos números. Quantas vezes Deus reduziu o número para mostrar que a vitória não viria dos números, ou da força do braço, da capacidade humana, mas que viria dele. Amém? Aí nós estamos falando do campo da fé, mas eu vou entrar naquele que é a nossa área também. Salmo 46, 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. 1 Pedro 5, 7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Salmo 37, 5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Salmo 30, versículo 5 diz: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Salmo 34, 19 diz: muitas são as aflições do justo, diga comigo, mas o Senhor os livra de todas. Isso é poderoso. Aí, quando você olha na Bíblia, nós somos um povo que vive por poder. Tem o exemplo de Jesus andando sobre as águas, repreendendo a tempestade.
o povo atravessando o mar em terra seca, o sol e a lua parando por intermédio da oração, por intermédio da fé, homens vencendo a fornalha, vencendo a cova dos leões, os improváveis se tornando os maiores, os pequenos se tornando os maiores, os que tinham tudo para não ser nada. Você vê que a Bíblia é um livro de fé. Isso é poderoso, que isso nos alimenta. Isso nos faz acreditar, sair daquela coisa lógica. Espera aí, eu preciso da fé. A fé vai me colocar à frente. E você precisa de algo chamado fé dentro de você, porque fazer o que você faz, muita gente faz. E talvez, tem gente que seja até mais competente. Nós precisamos de graça, nós precisamos de unção, nós precisamos de favor. Nós precisamos de poder dentro de nós. Agora, isso não dispensa. Meu filho me fez uma pergunta agora há pouco. Porque há pouco tempo atrás ele me fez uma pergunta e ele me diz assim: o que o senhor atribuiria o segredo para um casamento abençoado, um casamento feliz? Eu respondi para ele, eu falei: doação. Um se doar ao outro. Se preocupar realmente se doando sem reserva, se doando 100%. Quando há essa doação sem reserva, vai funcionar. E ainda que uma das partes cometa um erro, quem se doou não perdeu, quem perdeu é quem não honrou isso. Correto? Hoje ele me perguntou: o que o senhor atribui para a vida profissional? Em uma palavra, se o senhor pudesse dizer uma palavra, eu digo excelência. Por que excelência? Quando você fala assim: não, eu faço o meu trabalho com excelente, ok, talvez uma parte dele. O que acontece? Um empresário mandou uma mensagem para mim a semana passada. Até acredito eu que essa mensagem que ele me mandou foi por causa do último trabalho dos valentes que nós tivemos aqui. No último trabalho dos valentes, a pessoa que estava aqui palestrando conosco, dentre tantas coisas maravilhosas que ele trouxe, ele compartilhou algo que aconteceu há alguns anos, do qual eu faço parte disso. Então, ele queria crescer, ele queria vencer, e ele sabia que existia muitas coisas que estavam impedindo ele de vencer. E aí, ele fez uma leitura, e nessa leitura, ele sentiu no coração de fazer algo muito aberto, que se ele tivesse disposto realmente a passar por aquilo que ele se propôs, muitas coisas iam mudar na vida dele. Então ele escolheu algumas pessoas e deu 100% de liberdade às pessoas. Ele redigiu um texto enorme, dando a liberdade à pessoa de pontuar como a pessoa o via, como a pessoa enxergava, quais eram as falhas, quais eram os defeitos dele. E dentre as pessoas que ele mandou para mim. E tenho que ser sincero para você que isso tem um tempo significativo, não me lembro o que eu respondi. Mas dentro da liberdade que ele me deu, eu respondi com sinceridade. E ele está compartilhando que aquilo foi um desbloqueio, porque ele começou a confrontar informações. Porque quando várias pessoas falam a mesma coisa, é porque realmente aí tem algo, e não tem como você fugir disso. Quando várias pessoas pontuam, e tem coisas que é quase unânime, realmente é um ponto que eu preciso trabalhar, porque não é um que está falando, são vários que estão vendo isso. E aí, isso foi, ele fala, inclusive se você não tiver aberto, não faça. Por quê? Porque não é uma coisa simples. Porque a pessoa vai pontuar, com a liberdade que você deu, pontos que muitas vezes a gente não quer ouvir. Então, um empresário, ele mandou uma mensagem para mim,
semana passada. E ele disse: eu confio no Senhor, e eu quero que o Senhor tenha total liberdade para falar o que o Senhor vê em mim, o que o Senhor enxerga em mim, e tenha liberdade para pontuar. Eu não vou lembrar dos detalhes, mas eu mandei um áudio de quase 10 minutos e depois mais um de 3, com amor, porém pontuando. Então, um dos pontos que eu pontuei, com base naquilo que eu vejo, eu disse: são vários pontos que você precisa entender e trabalhar, porque é justamente os pontos que te colocou em dificuldade. Antes de ter, você precisa ser, porque tentando ter e mostrar para os outros que você venceu, você se complicou, você se prejudicou, porque você quer mandar uma mensagem para o mundo que você venceu, através de coisas materiais, e ninguém vai te respeitar ou te amar mais, porque você tem algumas coisas materiais. As pessoas vão te amar e te respeitar pelo que você é, não pelo que você tem. Então, quando você tenta mostrar, mandar uma mensagem para as pessoas, que você venceu por conta do que você tem, você está mandando mensagem errada, e você está se complicando. Então você precisa ser, e não se preocupar em ter, porque se você realmente se tornar, você vai ter. Que é mais ou menos aquela frase que às vezes eu digo: não finja que você é feliz, seja de verdade. Não finja que você é próspero, trabalhe para ser de verdade. Porque quando você fica tentando fingir e mostrar para os outros que você tem uma vida que você não tem, você vai se complicar. Não finja que você é honesto, seja honesto de verdade. Não finja que você é excelente no que faz, seja excelente de verdade. Não finja que você é íntegro, seja íntegro, seja inteiro. O que nós estamos falando, que aí volta naquela primeira palavrinha que eu disse para você. Qual foi a palavrinha que eu disse? Meu filho me perguntou numa frase. Excelência. Excelência. Agora, excelência, bispo, eu faço mão de obra. Você pode ser excelente no que você é, mas você pode ser um péssimo comunicador. A mensagem que você manda é ruim. Ou você não é preciso nas suas palavras. Ou você fala, mas fala de maneira que não é clara. Eu disse a ele: quando você se comprometer com uma pessoa, surpreenda a pessoa entregando antes o que você prometeu. Porque quando você surpreende e entrega antes o que você prometeu, você está causando um impacto na vida daquela pessoa. Sabe, mais ou menos assim, ó, eu não posso me comprometer e entregar antes para você, então eu vou te pedir, vou dar um exemplo, tá? Eu vou te pedir 30 dias para te entregar. Você vai e entrega com 15. Não foi um impacto? Sim ou não? Sim ou não? Pô, eu vou lembrar de uma vez que eu já compartilhei esse testemunho aqui com vocês. Uma vez eu fui reformar um sofá, tão desgastado, com gente que te promete as coisas e não te entrega. E aí, o cara vai olhar o sofá e diz assim: o valor é X, te entrega em uma semana. Eu falei: esse cara está me enrolando. E um pouco desgastado, falei assim: você vai assumir um compromisso comigo, tá? Você está me falando uma semana, não está? Então, vou falar uma coisa para você. Eu sou chato pra caramba. Cada dia que você me atrasar é um dia que eu vou atrasar de pagamento para você.
Se você me atrasar um dia, eu atraso um dia. Se você me atrasar 2 dias, eu atraso 2 dias. E quanto mais você me atrasar, eu vou atrasar para te pagar. Você vai me entregar, mas eu não vou te pagar. É um combinado meu com você. Mas eu fiz isso por medo. Ele me pediu uma semana completa. Ele pegou o meu sofá na segunda, na quinta-feira ele me entregou. Eu falei, uau! Mas fiquei feliz. Eu falei, poxa vida. Aí você acha que eu indiquei o cara ou não? Indiquei para um monte. Porque eu fiquei surpreso. Ele me surpreendeu. Então, você promete uma coisa, vamos com a margem. O problema é quando a gente promete algo e fala, até tal dia eu te entrego. Aí passa o dia, passa o outro, a pessoa vai... A gente perde o quê? Credibilidade. Muitas pessoas, às vezes, ele até realmente é um bom profissional. Só que falta essa excelência nos mínimos detalhes. E aí, esse empresário, ele me deu essa liberdade, eu pontuei, quando foi sábado agora, ele me mandou uma outra mensagem. Ele disse assim, eu quero agradecer ao Senhor. Eu quero agradecer, primeiramente eu fiquei surpreso do Senhor me responder. E me responder rápido e com tanta sinceridade. Eu respondi com aquilo que eu tinha de entendimento, de clareza sobre a realidade. Ele falou, a partir daquele dia eu fui pontuando ponto por ponto que o Senhor colocou. Eu estou trabalhando cada um deles, e hoje eu estou muito emocionado, porque eu sei que eu falei com muita gente. Eu sei que eu falei com pessoas, eu sei que eu falei com gente da minha família, eu sei que eu falei com clientes, e hoje eu redigi uma carta para todas as pessoas que eu senti no meu coração de mandar uma carta pedindo perdão. E cada carta que eu ia escrevendo, eu ia chorando. E eu estou emocionado de falar isso com o Senhor até agora. E conforme eu ia pontuando cada uma dessas cartas, colocando o nome em cada uma dessas cartas e enviando para as pessoas, alguns com retorno muito bom, alguns não, mas está tudo certo, não é verdade? Porque alguns não vão dar o retorno bom, porque gerou desgaste. Outros, o retorno maravilhoso, e o que ele está fazendo? Ele está fazendo a parte dele. Agora, o ponto central é que se realmente isso entrou dentro dele, muitas coisas vão mudar a partir de agora. Concorda comigo que ele não vai cometer os mesmos erros que ele vinha cometendo? Sim ou não? Porque aí, aonde nós vamos chegar para eu entrar no campo da fé aqui? Aonde nós vamos chegar? Eu vou falar de fé, eu vou orar, eu vou entregar um azeite, e nós vamos orar, nós vamos profetizar, nós estamos declarando, mas quando a pessoa sai daqui, a atitude dela não é compatível a essa fé. Vai dar certo, gente? Sim ou não? Você unge o teu negócio, você unge a tua empresa, mas você não cumpre com a palavra, está certo isso? Você ora, você profetiza, mas chega na hora de você fazer a sua parte, Deus está fazendo a dele, você fazer a sua com excelência, você não está fazendo, que é o caso dele, e prefiro acreditar que é só o dele, eu prefiro acreditar que é só ele que erra nessas coisas, mas essa é uma coisa para a gente trabalhar profundamente, porque às vezes a gente diz assim, eu não sei o que, não sabe, a gente sabe, aonde nós estamos falhando, nós precisamos de um ponto de equilíbrio. Lembra da história dos 2 remos? Você está num barco, tem 2 remos, não tem? Um remo chama oração
o outro ação. Se eu orar, somente orar, puxar o remo, somente orar, o que vai acontecer com o barco? Ele vai ficar assim, ó. Aí eu mudo, pego só da ação e começo só a agir, o que vai acontecer com o barco? Mas se eu pego o remo da oração e da ação, e ambos juntos, orando e agindo da maneira certa, eu não vou ao meu destino? Sim ou não? Então nós oramos e agimos. Não basta só orar. Deus abre portas. Abre ou não abre? Agora, relacionamento, quem tem? É Deus que tem com as pessoas ou você que tem com as pessoas? Deus abre portas. Administrar é com Deus ou com você? É com Deus ou com você? Quem gasta o dinheiro, é Deus ou você? Deus? Deus? Amém, pessoal? Vamos para a fé. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, diga comigo, mas em poder. Palavra sem poder não muda nada. Você vê o equilíbrio das coisas? Para que a fé que vocês têm não se baseasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Só sabedoria humana também não vai resolver, não. Porque entra naquele campo que eu disse no início. Tem muita gente, talvez mais capaz, mais habilidosa, com mais conhecimento. Ageu diz assim, vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Vamos lá, em voz alta, diga comigo, diga, aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. O que é uma bolsa furada? Entra por cima e sai por baixo. O que é uma bolsa furada? Entra por cima e ela não tem fundo. Quantas pessoas estão nesse estado? Recebe, mas recebe, é como se colocar numa bolsa furada, planta muito, mas colhe pouco. Quando você vai nesse texto, você vai chegar à conclusão que eles estavam 16 anos atrasados. 16 anos, por que estava nesse estado? Porque estavam fora do propósito. E por estarem desalinhados com o propósito, eles estavam nesse estado, plantava muito, colhia pouco, recebia salário, mas recebia no saco furado, do jeito que entrava por cima, saía por baixo. Quer dizer, não retém, não segura, entra por cima e sai por baixo. O texto mostra que desalinhado com propósito. Quando alinharam com propósito, tudo mudou. Porque tinha coisas aqui que era o próprio Deus que estava soprando. Desalinhado do propósito, nessa direção que você está, você não vai crescer. O Senhor diz assim, o que veio às tuas mãos eu mesmo assoprei. Vocês estão correndo atrás dos interesses de vocês e os meus interesses vocês abandonaram. Mateus 8,13 diz assim, então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, diga comigo, assim acontecerá. Como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, seu servo foi curado. Esse homem, porque centurião é alguém que comandava um exército de 100 homens. E aí, por que esse homem impactou Jesus? Por que esse homem foi um homem elogiado por Jesus? Porque esse homem entendia como funcionava o mundo espiritual. Esse homem entendia o que era a autoridade e reconhecia a autoridade de Jesus no mundo espiritual. Ele disse, primeiro ele mostra que ele se importa com pessoas, porque ele foi pedir ajuda, oração pelo seu servo.
Por quem que ele pediu? Então ele se importa com pessoas. Que ele foi buscar ajuda para o seu servo. Aí quando Jesus, de prontidão, Jesus diz, eu vou lá. Ele diz, não, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Basta uma palavra, diga comigo isso, diga, basta uma palavra do Senhor aqui, diga, e vai acontecer lá. Aí ele virou para Jesus e diz assim, eu sou homem de autoridade como o senhor. Eu estou à frente de um exército, eu digo a um soldado vai e ele vai, eu digo a um soldado vem e ele vem. Olha que profundidade isso. Ele está dizendo, assim como eu tenho autoridade terrena, o senhor tem autoridade espiritual. Uma palavra que o senhor liberar aqui vai acontecer lá. Jesus vira para esse homem e diz, uau! Jesus disse assim, em Israel, nessa terra que é a terra mais religiosa, eu encontrei tamanha fé. Gente, para pensar, um povo que vivia, que conhecia as escrituras, homens que estudavam as escrituras, o Senhor diz, em toda Israel eu vi tamanha fé. Vá e como você creu, assim acontecerá. Isso é poderoso, não é? Sim ou não? Olha essa palavra, ó, diga comigo, basta uma palavra do Senhor e vai acontecer. Olha que lindo isso. Uma palavra que o Senhor liberar aqui vai mudar tudo lá. Uma palavra do Senhor aqui vai acontecer lá. Pode liberar essa palavra aqui, não precisa ir lá não. Uma só. Aí, a mulher cananeia, que é aquela mulher que foi até Jesus, gritando, pedindo socorro pela sua filha, essa mulher também foi a outra pessoa que foi elogiada por Jesus, porque ela vem gritando por misericórdia, aí Jesus para, ela faz o seu pedido, aí Jesus responde e diz assim, não convém tirar da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. O que ela responde? Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aqui tem uma profundidade, gente. Nos dias atuais, isso aqui é profundo demais. Vou ler um versículo de Provérbios para você. Provérbios 19:11 diz assim, a sua glória, diga comigo, a sua glória é ignorar as ofensas. Imagine nos dias atuais que as pessoas são tão ofendidas. Nos dias atuais que as pessoas são tão dodóis, que se ofendem com tudo, dói com tudo, tão ferida com tudo, tão ofendido com tudo, a gente já não sabe mais o que a gente pode falar, né? Você não sabe se você pode falar, você não sabe se você pode rir. Porque hoje até um bom sorriso, um sorriso branquinho ofende, né? É ou não é? Está rindo por quê? Não é verdade? Você tem que pensar o que você vai falar, você tem que pensar o que você está... se você olhou para mim, olhou com o olho torto, olhou, ele pensa que eu não percebi, né? Está cheio de vidente, que lê o futuro, lê o interior da pessoa, eu vi, eu percebi, eu senti. Ele pensa que não sabe o que ele pensa que eu não sei o que ele pensou. É assim ou não é? Sim ou não? Já lê pensamento, é incrível, é dom que não acaba mais. Lê o pensamento, lê o sentimento interior, Agora, essa mulher, ela dá uma lição, que é o seguinte, ela poderia ter se ofendido, mas tem uma coisa linda aqui, é mais ou menos assim, você está focado no quê? Você quer vencer, ou você quer alimentar esse sentimento de ofensa? Você quer realmente vencer? Você acredita? Ela deu uma lição mostrando no que ela acreditava, a fé que estava dentro dela. Mesmo Jesus comparando ela, a resposta de Jesus é como se Jesus estivesse comparando ela com um cão.
E ela não se ofendeu e deu uma resposta de fé a Jesus. E Jesus de novo vem e diz: uau, mulher, grande é a tua fé. Sabe por quê, gente? Você tem que decidir uma coisa. É mais ou menos aquela história, né? Você quer viver o teu milagre, você quer vencer, ou você quer ter razão em alguma coisa? Você quer viver o teu milagre, você quer vencer, você quer avançar na vida, ou você quer alimentar um sentimento de ofensa dentro de você? Que eu estou ofendido com o A, estou ofendido com o B, estou ofendido com o D, estou ofendido com o pai, estou ofendido com a mãe, estou ofendido com o colega, estou ofendido com o outro, estou ofendido com o pastor, estou ofendido com todo mundo, inclusive estou ofendido comigo mesmo. Vai ter que mudar. E ri para mim, não fica de cara feia não, porque eu vou achar que a palavra entrou. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Eu preciso decidir, eu quero vencer ou não quero vencer. Porque vai vir muitas situações para te distrair, você vai viver ofendido, você não vai focar no que você deveria focar. Ela mostra uma coisa linda aqui, gente. Ela não poderia ter armado um barraco? Ela não poderia ter virado e dito assim: quem o senhor pensa que é? Ué, cadê a santidade e o amor do Senhor? Eu venho te pedir ajuda, já estou sofrendo com a minha filha lá, o senhor me compara a um cachorrinho e está falando que não convém tirar da boca dos filhos, então eu não sou filho? Aí você vai entender aquela resposta a leitura que eu fiz, não é pergunta, são respostas. Porque ela poderia ter feito uma pergunta, não poderia? Mas por que o senhor está fazendo? Por que o senhor está me comparando a um cachorrinho? O que ela fez? Ela fez a pergunta ou ela deu uma resposta? E a resposta não foi uma resposta de fé? Porque até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. Ele disse: uau, grande é a tua fé. Pode ir, que aquilo que como você creu, pode ir que tua filha está curada. Jesus disse: peça, busque, bata. A gente só pede, a gente só busca, a gente só bate insistentemente porque a gente crê. Ninguém faz isso se não crê. Mateus 21 diz: Jesus respondeu: eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Diga comigo: e tudo o que pedirem em oração, lê o resto, por favor. Se crerem, receberão. Tudo é uma questão de fé. Agora, eu não posso crer hoje e não crer amanhã, não é verdade? Eu creio hoje, eu creio amanhã, eu creio depois da manhã, tanto é que eu persevero nisso. Eu persevero naquilo que eu creio. Não é uma oração, é uma corrente de orações. Eu estava falando hoje pela manhã, que ontem teve uma pessoa que me fez rir no corredor de carros. E você vai entender, leva no bom sentido, por que ele me fez rir? Porque eu falei assim, fale que eu vou concordar com você, né? E a pessoa, ele pegou e, primeiro, ele estava fazendo um agradecimento, porque o Bispo Vitor convidou ele para ele estava meio parado aí, convidou ele para um culto, para uma oração, né, para realmente destravar aquilo que estava travado. E ele fala que o mês passado, que é um mês menor, foi o maior mês da história dele. A partir daquele dia, a partir daquele culto, a partir daquela oração, foi o maior mês da história dele. Um mês menor, que é fevereiro, porém um mês sobrenatural em resultado. Então foi uma coisa assim, acima do natural. E aí na oração, ele começou a dizer
né? Ele fala: Senhor, eu quero te agradecer, porque eu cheguei nessa igreja com a minha vida destruída, eu cheguei nessa igreja desacreditado, eu cheguei sem esperança, eu não acreditava em mais nada, não acreditava em mim, não acreditava no resultado, e hoje, Senhor, quando eu imaginei que eu pudesse tirar um carro zero, Senhor, quando eu imaginei e tal, e passou com o carro lá e tal, amém, concordei, abençoei. Aí, passou, daqui a pouco ele na fila de novo. Aí ele está numa motona enorme. Está numa motona, e aí eu falei: e agora? Senhor, eu te agradeço, porque, Senhor, quanta coisa mudou na minha vida. Aí eu, amém, concordância, passou. Daqui a pouco ele na fila de novo. Aí eu tive vontade de rir, né? Eu falei: e agora? Ele falou: Senhor, eu te agradeço, porque esse carro aqui estava perdido, Senhor, estava numa ação da justiça, eu já tinha dado por perdido, jamais que imaginei que viesse para as minhas mãos novamente, hoje está aqui nas minhas mãos, o Senhor honrando, restituindo tudo. Eu falei: oh, meu Deus do céu, que coisa incrível, não é verdade? Pensei: que coisa incrível. Inclusive aquele carro, um Audi, ali no final, um negócio que estava perdido, que eu sei lá quais eram os problemas dele, as ações que ele tinha na justiça, o que é que tinha, porque estava tudo perdido, o trem estava desandado, e até aquilo que ele já achou, que já deu por perdido, já Deus entregou, restituiu, prosperando. É lindo o que Deus faz, o trabalhar de Deus, que é uma frase que eu sempre digo: as pessoas não perdem, as pessoas o quê? Se não desistir, não tem como perder. O problema é que desistem. Ele, tocando nos olhos deles, disse: que seja feito segundo a fé que vocês têm. Os cegos, Jesus não parou para eles. Desde quando eles começaram a gritar: tem misericórdia de mim, Jesus não parou. Eles foram seguindo Jesus pelo caminho todo até a casa de Jesus. O lindo que eles eram cegos, então eles foram seguindo pelo barulho, né? A fé vem do ouvir. Então eles ouviam, então eles foram seguindo. Aí a consequência disso, viver o milagre. A consequência dessa fé foi o milagre. Agora, tem uma coisa muito bonita, né? Porque a Bíblia, quando fala do cego, por exemplo, do cego Bartimeu, que veio gritando também, e estava mendigando à beira do caminho, quando Jesus parou, né? Porque o texto diz que Jesus só parou porque o cego não parou. Diga comigo: Jesus só parou porque o cego não parou. O que é isso? Porque quando ele começou a gritar, Jesus não parou, e ele continuou gritando, e o povo mandava ele calar a boca, e ele gritava mais forte, certo? Então Jesus não parou. Aí Jesus parou porque o cego não parou. Estou deixando você pensar. Jesus parou porque o cego não? E se o cego tivesse parado? Talvez Jesus não tivesse parado. Mas como o cego não parou, Jesus teve que parar. E Jesus parou para ouvir o que ele tinha que pedir, o que ele queria pedir. Aí quando Jesus parou, Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? O que ele respondeu? O que ele respondeu? Eu quero ver. Então vamos lá, vou tirar 2 lições daqui. 2. Primeira coisa, diga comigo: oração, ela não pode ser genérica, ela é específica, ela é clara, ela é objetiva. Até porque
Eu vou falar com amor agora, tá? Eu tenho muita dimensão disso no corredor de carros. Quando eu vou concordar com muita gente. Ela é genérica. Quando a pessoa vira e fala assim, Senhor, eu quero ser abençoado. Mas se você tem vida, você não está abençoado? Almoçou hoje? Tomou café da manhã? Sim ou não? Jantou? Que maravilha, abençoadíssimo. Está respirando, tem vida. Não é verdade? Maravilhoso. Mas é só isso? Sim ou não? Não. Quando você diz assim, Senhor, me abençoa, eu quero um aumento. Não sei quanto você ganha hoje, mas se vier 10 de aumento, tá bom. Sim ou não? Sim ou não? Aumentou, é 10. Você foi claro? Você foi específico? Sim ou não? Não, você falou que era aumento. 10 a mais é aumento, não é? Sim ou não? Você não pode reclamar. Você não foi claro. Quando a pessoa pede um carro, por exemplo, nada contra, porque todos nós já passamos por isso. Mas o Fuscão é um carro, não é? Brasília, Fiatão. Sim ou não? Hã? Qual que é? Não, esse aí eu sou especialista nele. Fiatão, é um 47? Era um 47? 147, é isso aí. Hã? Você capotou um? Aquilo não era difícil, não. Né? Hoje, gente, esses dias, eu vou falar ontem. Ontem passou um Voyage, que os mais novos aí vai lembrar, os meninos mais novos aí, os homens da minha idade, assim, jovem, vai lembrar que Golzão, Voyage, Passat, escapamento, turbinadinho, era o que havia, né? Sim ou não? Era ou não era? Voyaginho, bonito. Onde passou um Voyage do meu lado? Roncão, bonitinho. Voyage, antigamente, gente, era carro de família. Tinha porta-mala. Aí eu olhei ele do lado de um carro, que é esses carros de entrada hoje, os carros de elétrico. O carro elétrico era maior que ele. Eu olhei para aquilo e falei, gente, os carros pequenos hoje é muito maior do que era considerado os carros grandes. Uma Paraty era carro de família, né? Era um carro, era uma SUV, uma Paraty. Hoje você coloca ela do lado de um carro, desses de entrada, os carros de entrada é maior. Eles são maiores. Mas, voltando ao tema, tudo isso que eu disse é um carro. Só que quando vem aquilo que você não gosta, e você olha talvez para o carro do irmão que tirou um melhor ali, um top, que teve fé para orar por algo superior, que teve fé, acreditou, aí a gente questiona. É verdade ou não é? Então volta aqui comigo, diga, oração, ela é específica. Oração, ela tem que ser específica. O que você quer tem como meta de salário de faturamento? O que você tem como meta de conquista? Tem gente que está vivendo hoje uma realidade que aprendeu a orar na igreja, porque até chegar na igreja achava que aquilo era comum. Quantas pessoas que chegaram na igreja e disseram assim para mim, fazer o que eu fazia era normal, era comum. Viver endividado, fazer uma dívida para pagar outra dívida, fazer aquelas manobras violentas que todo mundo, os meninos hoje não vai saber, hoje o negócio está mais evoluído. Mas os mais antigos vão saber, aquelas manobras que fazia chamada borboleta.
Sabe o que é borboleta? Não sabe? Ó, a senhora é da minha idade aí. Sabe o que é borboleta? Graças a Deus que não sabe. Não, mas sabe o que é a borboleta? Borboleta, os caras pegavam, tinha 2, 3 contas, né, Roberto? Mais ou menos assim, né? 2, 3 contas. Aí estourava uma, ele pegava dessa, que já não tinha saldo, mandava para outra, mas só para ganhar tempo. Ele já mandava sem fundo, sabendo que o gerente lá ia ligar. Daquele ele mandava para o outro. Então ele ficava fazendo esse giro para ganhar tempo. E parecia uma coisa normal. Gente, você vê que coisa louca, a gente fica especialista em fazer manobra que não dá resultado nenhum. É verdade ou não é? A gente fica especialista, já viu que tem pessoas que se tornam especialistas em fazer jogada, que qual vai ser o resultado final disso? Nenhum. Primeiro que quando a gente faz dívida, você não paga dívida fazendo dívida. Faz, gente? A gente paga dívida fazendo dívida? Não. A gente não consegue pagar dívida fazendo dívida. Então, quando as pessoas chegaram na igreja e falavam assim, bispo, para mim aquilo era normal. Aquela era a minha vida. E para mim estava tudo bem. Até a palavra entrar e eu entender que não é. Que está errado, que eu tinha que viver aquilo que está escrito. Crescer, prosperar, ter para emprestar, não tomar emprestado. A Bíblia diz assim, ó, Lucas 8, 48, então lhe disse, filha, a sua fé curou, vai em paz. Atos 4, 29 diz, agora Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar. Aliás, diga comigo, capacita os teus servos. Para anunciar a tua palavra, diga comigo, corajosamente. Estende a tua mão para curar, realizar maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, diga comigo, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, tremeu o lugar, e ficaram cheios, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosa palavra. O que quer dizer essa passagem bíblica? Debaixo de ameaça para não fazer mais aquilo que ele estava fazendo, inclusive o que ele estava fazendo era certo. Ao invés de perder forças, a oração foi, capacita os teus servos, capacita os teus servos, para mais corajosamente nós fazermos aquilo que nós temos que fazer. Olha que oração incrível. Ao invés de recuar, não, me capacite para fazer com mais ousadia, me capacite para fazer com mais coragem. E quando fizeram a oração estremeceu o lugar. Está entendendo ou não? Sim ou não? Porque quando a gente sofre uma pressão, parece que a gente recua. Não. Senhor, me capacita. Senhor, me dá mais ousadia. Me dê coragem. Senhor, eu coloco o teu Espírito em mim. Se o Senhor tem um propósito comigo, eu não vou recuar. Eu vou avançar. Resultado disso, os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Atos 4, mas muitos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número dos homens que creram, perto de 5.000 pessoas. Gente, o que você faz? O que você faz envolve pessoas? Sim ou não? Então você tem que afetar pessoas, você tem que impactar pessoas. E aí é onde entra a nossa oração, Senhor, me capacita para fazer com mais coragem, mais ousadia. Eu vou fazer a oração e aonde eu fizer uma oração vai estremecer, vai abalar. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, diga comigo, e recompensa aqueles que o buscam. Quer dizer, eu creio, eu creio. Se eu perguntar se você crê em Deus, você vai dizer que crê. Está tudo certo, prefiro acreditar nisso que você está aqui. Mas e que ele é recompensador da fé que você pratica? Quando nós buscamos, há uma recompensa. Porque quantas são as pessoas que ainda estão, mas ainda têm aquela crença de não merecimento?
não mereço, não é para mim. Ele é galardoador, ele recompensa. O meu justo viverá pela fé. Lucas 18:40 diz: Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver. Respondeu ele. E Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Eu falei que ia falar 2 pontos, mas não falei. Falei um só. O outro ponto que eu ia falar é o seguinte: com base no que eu disse agora, e na colocação que eu fiz agora, quantas pessoas precisam entender, Senhor, não é eu preciso de mais dinheiro é bom, só que mais dinheiro sem visão é mais problema para você também, é mais dívida. Eu preciso de visão. Eu quero enxergar o que eu não tenho enxergado, porque eu não cheguei aonde eu desejo chegar, é porque tem coisas que eu ainda não sei, tem coisas que eu ainda não entendi, tem coisas que eu ainda não consigo fazer. Senhor, me dê visão, abra os olhos do meu entendimento, me ajuda a enxergar, me dê clareza do que eu não tenho clareza. Senhor, eu quero ver o que eu não estou vendo, eu quero ver o que eu não estou vendo, eu quero ver, Senhor, me dê visão. Está entendendo? Tem coisas que nós precisamos de visão. Porque a partir do momento que você enxergar o que você não enxerga, você vai fazer coisas que você não tem feito. E justamente essa oração que tirou ele do estado de miséria que ele estava. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé e não por sentimentos, vontades, emoções, mas sim pela fé. Porque se eu viver por emoções, por sentimento, cada dia ela vai estar de um jeito, né? Cada dia eu acordo de uma maneira. Quando eu vivo pela fé, eu sou constante, eu sou continuista, eu sou estável. Estou quase concluindo. Marcos 16 diz, diga comigo, esses sinais acompanharão os que crerem. Tem sinais que nos acompanham. Acompanha a nossa fé. É fruto da nossa fé. Hebreus 11 diz: ora, a fé é a certeza, a confirmação das coisas que se esperam, sendo a prova das coisas que nós não vemos, e a convicção de sua realidade. Fé é perceber como um fato real o que não é revelado aos sentidos. Diga comigo, a fé é a certeza, é a confirmação. Se eu mudar essa tradução, vai dizer assim, é o título de propriedade. O título de propriedade é comum à escritura. A fé é isso. Há uma certeza dentro de nós. Quando você pega o livro de Hebreus, você vai ver assim, ó, pela fé, pela fé, pela fé. São 40 e tantos versículos, pela fé Moisés, pela fé Abraão, pela fé Gideão, pela fé Raabe, pela fé Sansão, pela fé, tudo é pela fé, é a fé que nos move, é a fé que nos faz viver o sobrenatural, é a fé que nos tira da multidão, e porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Diga comigo, a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Diga comigo em voz alta, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Você pode ouvir, se você não misturar com a fé, não dá em nada. O que esse versículo diz, que a palavra das boas novas foram pregadas a muitos, mas a muitos não aproveitou, porque ela nunca foi misturada com a fé. Tem que misturar a palavra com a fé. Aquilo que nós ouvimos, nós já saímos e colocamos em prática.
aquilo que nós ouvimos, nós já saímos e praticamos. Fique em pé, por gentileza. Sabe, o que nós aprendemos com tudo isso? Não tolere aquilo que Jesus pagou um alto preço para libertar você. Invista na fé. Faça orações específicas, claras. Você vê que cada uma das pessoas que ouviram de Jesus a frase, vá, seja feito conforme a sua fé. A sua fé o curou. A sua fé, a sua fé, a sua fé, porque eles foram claros, eles foram específicos. Aquela frase que geralmente parece uma frase talvez até na cabeça de muitos uma frase de humildade. Ah, se o senhor achar que eu mereço. Essa frase, eu não sei com quem você aprendeu ela. Mas ela não é uma frase bíblica. E merecer, não merecemos nada. Tudo que foi feito pela graça e misericórdia do Senhor. Agora, nós cremos nessa graça. Nós cremos em tudo que Jesus fez, o alto preço que Ele pagou. Tanto que João 10 diz assim, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim, diga comigo, eu vim. Olha, eu já vim, eu vim, para que tenham e desfrute da vida, e tenha em abundância, diga comigo, ao máximo, até transbordar. Quer dizer que é mais do que você transborda, é além de você, não é só para você, vai para o reino, você é um canal de bênção para abençoar a vida de pessoas, é mais, tenham em abundância, desfrutem da vida e tenham em abundância ao máximo até transbordar. Nós falamos aqui trouxemos uma imensidão de referências que fala da fé e agir por fé. Agora, volta lá no início, nos exemplos que eu trouxe no início da mensagem. Às vezes seja corajoso, escolha algumas pessoas da sua confiança, dê a liberdade. Ah, bispo, eu tenho medo que falo. Não, eu não posso ter medo de ouvir coisas que vão me levar a crescer, a vencer. O primeiro exemplo destravou a vida dele completamente. O segundo está no processo. Às vezes a gente está falhando em coisas que a gente lá no fundinho a gente já sabe. Mas a gente não está muito disposto a ouvir. Tem pessoas que querem o seu bem. E às vezes a gente está com uma visão equivocada, uma visão distorcida. Mas pelo pouco que eu falei aqui, e nessa resposta que eu dei a esse empresário, eu sei que eu ajudo muitos. Porque não cabe só para ele. Você faz a sua parte, seja excelente em tudo que você faz, e entra profundamente no campo da fé. Para de fazer orações genéricas. Ah, Senhor, me abençoa. Abençoado você está.
tem vida, tem saúde, está respirando. Agora você tem mais desejos, sonhos, projetos. Não é verdade? Sim ou não? Seja claro. Eu quero crescer. Eu quero prosperar. Não quero dar um salto, não quero pular processos, não. Vamos em metas mais curtas. Quanto vamos crescer esse ano? Quanto vamos crescer esse ano? Bispo, mas as previsões não são boas. Inclusive o combustível. Fui para São Paulo, parei na bomba para abastecer. Não olhei nada, não perguntei preço. A hora que encheu o tanque, veio o valor total. Eu voltei e falei assim, porque eu nunca paguei aquilo. Eu falei, quanto está esse combustível? Quase 8, o diesel. Falei, uau! Mais do que nunca nós precisamos de uma medida de graça maior. É ou não é? Precisamos de milagres. Diga, eu vou contrariar as previsões. As previsões não são boas, mas nós vamos contrariá-las. Vamos ou não vamos? Vamos crescer em meio à adversidade, nós vamos crescer em meio à crise. Vai ser como disse agora. O rapaz não falou agora, um mês que era um mês curto, um mês que nunca aconteceu, que não foi bom para muita gente, foi o mês que ele mais vendeu na história dele? É assim, nós contrariamos previsões, nós contrariamos os diagnósticos, nós contrariamos. Coloque dentro de você isso, eu vou contrariar, eu vou fazer orações específicas, Deus vai me honrar, eu vou orar e pedir a Deus, me dê visão, me ajuda a ver o que eu não tenho visto, me ajuda a enxergar o que eu não tenho enxergado. Eu vou fazer orações que vai estremecer os lugares. Me capacita, Senhor, me dê mais coragem. Isso é maravilhoso, porque enquanto eles estavam sendo pressionados para recuar, eles estavam pedindo ousadia para o Senhor. Enquanto eles estavam sendo pressionados para retroceder, eles estavam orando corajosamente, pedindo mais coragem e ousadia, para fazer com mais ousadia aquilo que Deus os chamou para fazer. Aí vem o Espírito, a oração dele estremece o lugar, o Espírito desce, toma os ombros, aí quem segura? Não é verdade? Sim ou não? Nós temos sonhos, nós temos projetos, nosso Deus é o dono do ouro e da prata, amém? E nós vamos fazer orações poderosas aqui. Não seja tímido, não seja tímido, seja ousado. Eu vou contrariar as previsões, na minha vida vai ser contrariada todas as previsões. Eu quero coragem, ousadia para avançar com mais ousadia, Senhor. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, feche os seus olhos e comece na sua fé, comece com ousadia, Senhor. Eu quero esse espírito de coragem, eu quero esse espírito de ousadia, eu quero, meu Deus, eu vou fazer orações que vão estremecer os lugares aonde eu entrar, aonde eu pisar, eu vou fazer orações que vão estremecer esses lugares, portas serão abertas, nada vai ficar, eu vou contrariar todas as previsões negativas, eu vou crescer em nome do Senhor Jesus, Senhor, eu quero esse Espírito sobre a minha vida, eu quero esse Espírito, eu quero, meu Deus, Senhor, romper, eu quero ir além para a honra e a glória do Teu nome, eu creio nessa vida abundante, nessa vida
plena. Eu creio, meu Deus, nessa vida aqui, transborda. Eu acredito, meu Deus, eu acredito, santo e poderoso Deus. Eu oro, Senhor, eu oro com esses empresários, eu oro com os trabalhadores, eu oro, meu Deus, por crescimento, eu oro por rompimento, eu oro, meu Deus, que o Espírito da fé tome esses homens, que o Espírito da fé tome essas mulheres, encha eles de coragem, encha eles de ousadia, encha eles, meu Pai, encha eles, meu Deus. Senhor, cada oração que sair da boca deles, que o Senhor confirme. Cada oração, como a tua palavra diz, que o Senhor confirmava as palavras que saíam da boca dos homens de Deus. Confirma as palavras que saem da nossa boca, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, o crescimento. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Traça a meta, diga: eu vou crescer a cada mês 10%, 20%, 30%. Eu vou crescer em nome do Senhor Jesus. Esse ano haverá um crescimento de 50%. Em nome do Senhor Jesus. Apesar de tudo, a despeito de tudo, em nome do Senhor Jesus, eu vou viver o sobrenatural. Eu creio num ano em onde eu viverei o sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, eu oro com eles, meu Deus, capacita, dê visão, dê direção, dê ousadia, capacita, meu Deus, enche eles de fé, enche eles do Espírito da fé, meu Deus, encha, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, eu faço com eles orações específicas. Multiplica, Senhor. Tem pessoas que crê, ele pode faturar o dobro, ele pode crescer, meu Pai, ó meu Deus, de forma exponencial. Eu creio, meu Deus, eu declaro em nome do Senhor Jesus, aonde as pessoas não têm entrado, ele vai entrar, aonde as pessoas não têm conseguido, ele vai conseguir, em nome do Senhor Jesus. Os resultados que não é comum à maioria, será comum a ela, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Senhor, eu declaro, meu Deus, peça a Deus, diga: Senhor, me capacita para fazer com mais ousadia, me capacita para avançar, me capacita, Senhor. O que não é comum vai se tornar comum, o que não é natural vai se tornar natural, em nome do Senhor Jesus. Eu preciso, Senhor, de uma medida de graça maior, de uma medida de unção maior, para ir além, para romper, para crescer. Eu preciso, Senhor, eu preciso. Abençoe, Senhor, abençoe, meu Deus, abençoe o trabalho, abençoe as empresas, abençoe os negócios, meu Deus, abençoe, meu Deus, assopra o nome dele, assopra o nome dela, assopra o nome dessa empresa, meu Deus, faça chegar a lugares, a lugares que nunca chegou, em nome do Senhor Jesus. Abra portas novas, que dívidas sejam pagas. Eu declaro dívidas pagas, eu declaro portas novas abertas, eu declaro ideias novas, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, é o nome de Jesus. Creia, 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 creia. Creia. Quais são suas metas? Quais são os seus objetivos? Vai, Senhor. Confirma as palavras. Confirma as palavras. Joga por terra. Se o Senhor quer derrubar muralhas, que muralhas caiam. Elas vão cair. Elas vão cair. Elas vão cair. Vai, Senhor. Honra. Confirma cada palavra. Diga: apesar de tudo, será o ano de maior crescimento. Apesar de tudo, será o ano de maior crescimento, de maior avanço. Eu acredito, Senhor. Capacita, Senhor. Enche de coragem. Enche de ousadia. Abra portas que só o Senhor pode abrir. Mova onde só o Senhor pode mudar.
Faça, Senhor. Jesus, em teu nome, Peça a Deus e diga: Deus, eu quero ser como aquele cego. Me ajuda a enxergar. Me ajuda a enxergar o que eu não tenho enxergado. Me ajuda a ver o que eu não tenho conseguido ver. Me dê clareza em coisas que hoje eu não tenho clareza. Porque a partir do momento que você tiver clareza em coisas que você não tem clareza, você vai fazer coisas que você não tem conseguido fazer. Você vai chegar a lugares que você não chegou. Deus abre os nossos olhos e a gente enxerga. Deus abre a nossa visão. É como a Bíblia diz sobre Ismael quando estava lá no deserto achando que era o fim. O texto diz que Deus veio e abriu os olhos e eles enxergaram a fonte. Tinha uma fonte ali perto. Tinha um poço ali perto. Então creia que a partir do momento que Deus abre os seus olhos, você enxerga a fonte. E você vai lá e bebe dessa fonte. Que pode ser uma ideia, pode ser uma direção, pode ser uma porta, pode ser um negócio. Deus abre e você enxerga. Me ajuda a enxergar, Senhor. Me ajuda. Como a mesma coisa, você vai dizer como os discípulos: eu não vou recuar. Me enche de coragem e me capacita para fazer com mais ousadia. Me capacita, Senhor. Eu não quero ser esse como a Bíblia diz, que planta muito e colhe pouco. Quando recebe num saco furado. Não, eu quero crescer. Quero me alinhar com a fé, com o Senhor. Em nome de Jesus. Abra a visão, Senhor. Dê revelações. Faça-os enxergar o que eles não têm enxergado. E enche. Coloca o teu espírito neles. E que saiam daqui homens movidos, mulheres movidas pela fé, para fazer com mais coragem, mais ousadia, para ir além. Que esse espírito tome a tua vida. Acredite que você vai fazer orações que vai estremecer lugares. Às vezes você precisa orar no seu negócio, outras vezes você precisa orar onde você deseja que portas sejam abertas. Então você pisa lá e você faz a sua oração lá. E espiritualmente estremece aquele lugar. E portas são abertas. Que Deus te capacite. Diga com toda a sua fé: eu vou contrariar as previsões. Diga: na minha vida, todas as previsões negativas serão contrariadas. Acredite nisso. Nós servimos ao Deus do impossível. Nós vivemos por fé e não por vista. Isso é tão poderoso. Isso é tão poderoso. E não tem nada a ver com o poder do positivismo. É o poder da fé. A Bíblia diz que havia homens na Bíblia que cada palavra que saía da boca deles, Deus confirmava. E às vezes tudo que Deus está esperando é sair essas palavras da nossa boca. Quando nós ouvimos aquele testemunho do câncer ontem, talvez vocês não prestaram atenção que cada término de reunião, aqueles pais subiam aqui no altar para que eu orasse para aquele menino. E cada vez que ela me apresentava
um diagnóstico, algo que um médico falou, eu dizia, continuo crendo e dizendo, não vai dar em nada. Vai dar em nada. Quando ela apresentou o último testemunho, eu falei, aguarde, vamos seguir, vamos fazer outro, que não vai dar em nada. Tanto é que a mensagem que ela mandou para mim, ela diz, aquilo que o Senhor disse foi o que aconteceu. Porque às vezes Deus está esperando. A Bíblia diz que Deus não permitia que uma palavra caísse por terra das palavras que saíam da boca de Samuel. Sabe o que significa isso? Ele falou, vai acontecer. Nenhuma palavra caía por terra. Isso é poderoso demais, não é? Sim ou não? Libera palavras. Às vezes Deus está esperando você orar, você crer, você declarar. Então não tenha medo, seja ousado, seja claro, específico nas suas orações. Esse é ano de crescimento, não de retrocesso. É ano de viver o sobrenatural. É ano de avançar. Quando bater aquele medinho, você fala assim: Senhor, faça a oração dos discípulos, capacita os seus servos para fazer com mais ousadia, com mais coragem. Capacita, Senhor. E nós avançamos. Senhor, eu vou orar aqui. Agora é o Senhor que vai estremecer esse lugar, porque nada vai ficar do mesmo jeito. Amém? Eu abençoo a tua vida. Eu declaro que cada palavra que saiu da sua boca seja confirmada pelo Senhor, que nenhuma caia por terra. Que você viva uma quinzena poderosa. Nós entramos na segunda quinzena. Eu declaro uma segunda quinzena poderosa na sua vida, de resultados incríveis, poderosos, acima do natural. Em nome do Senhor Jesus, acima do natural, que o sobrenatural se manifeste na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Diga aí, eu creio, diga aí, eu recebo e tomo posse dessas palavras, dessa oração. Diga, ligamos aqui na terra para que seja ligado nos céus. Amém?